Oi pessoal, tudo bem? Estamos chegando ao fim da nossa série que fala sobre foco, sobre fé. Não perdermos a nossa fé na nossa caminhada com Jesus. Pois é, isso significa que precisamos estar sempre olhando na direção de Jesus, com o foco nele e naquilo que ele e que Deus o Pai preparou para nós. Nós falamos sobre Paulo, falamos sobre Pedro e falamos sobre outros servos do Senhor da época em que a igreja se iniciou, não é mesmo? Logo depois da morte de Jesus e ressurreição. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso e sobre uma pessoa muito especial. E ele teve uma visão mais que especial. O nome dele é João. João foi um dos discípulos de Jesus e ele escreveu várias cartas lá na Bíblia. Nós temos o Evangelho de João, depois nós temos 1ª, 2ª e a 3ª João, que ele também escreveu, e a última, que foi o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Que será que a gente tem de tão especial no livro de Apocalipse? Ah, gente, é uma mensagem maravilhosa que enche o nosso coração de alegria e esperança. Vocês lembram o que é ter fé? Vamos recordar? Fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que você consegue ver. Então, João, ele nunca deixou de falar de Jesus. E por isso, ele sofreu as consequências de ser perseguido. Mas João não foi morto como os outros apóstolos, os outros discípulos de Jesus. João foi o único discípulo de Jesus que viveu até ficar velhinho e morreu por conta da sua velhice. João, ele foi preso. Ele foi levado para uma ilha e lá nessa ilha ele ficavam vários outros presos. Várias pessoas que não faziam o que era certo. Mas João nunca fez aquilo que era errado para ser preso. Ele só falava do Evangelho, ele falava de Jesus e do grande amor que Deus tinha para com as pessoas. Mas, como nós já vimos, os líderes religiosos daquela época não criam em Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Salvador e que ele veio aqui na terra para nos salvar. Então, eles só achavam que Jesus veio aqui para fazer uma grande revolução. João nunca deixou de falar do amor de Jesus e por isso ele foi preso. Não porque ele tivesse feito coisas erradas, como os outros marginais que lá estavam presos. Mas João, lá nessa ilha, que se chamava Ilha de Patmos, ele teve uma visão maravilhosa, como eu já disse para vocês. Sabe sobre o que falava essa visão? Era uma visão que enchia o coração deles de esperança para um futuro maravilhoso, um futuro pleno na presença de Deus e com Jesus. Por isso, João, ele ficou muito contente de receber aquelas palavras, mesmo não compreendendo tudo. Mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Quando um dos dias que João estava lá na ilha de Patmos,
ele viu uma luz muito forte e escutou uma voz como se fosse uma trombeta muito forte. E aí ele caiu no chão e ele ouviu, sabe o que? Está escrito, ó, vou ler para vocês. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 17 e 18, diz assim, que aquela voz forte de trombeta dizia assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Olha só. Quem? Quem que estava lá no início, na criação do mundo? Jesus estava com Deus. E quem que vai ser o último que vai estar conosco sempre? Jesus e Deus. E ele disse que ele foi morto, mas ele está vivo. E sabe o que mais que ele disse? Tem uma autoridade sobre a morte. Ou seja, ele é quem decide toda essa questão de morte ou de vida. Olha que coisa maravilhosa, era Jesus falando com João. João, quando viu isso, caiu como se ele estivesse morto no chão. Mas Jesus o tocou e falou assim para ele: levanta, levanta e escreve tudo aquilo que você ouvir e ver. Foco, João, presta atenção, foi isso que Jesus falou para ele. Escreve tudo aquilo que você vai conseguir ver, que tudo que eu vou revelar para você e tudo aquilo que você vai ouvir. Então, João obedeceu e começou a escrever tudo que Jesus falava. Ele mandou escrever 7 cartas para 7 igrejas, porque naquele tempo as igrejas estavam tristes, porque não tinham tanta esperança. Mas, a partir daquele momento, eles começaram a encher o coração de alegria e de esperança. Esperança em quê? Vamos ver algumas revelações que estão aqui no livro de Apocalipse e que também enchem o nosso coração de esperança? Bom, uma das coisas que João viu foi um novo céu e uma nova terra. Era um lugar onde Jesus estava presente. É um lugar onde Jesus vai estar presente junto conosco. Sim, e nesse lugar, gente, nesse lugar não vai haver nenhuma pessoa triste, nada que possa entristecer o coração das pessoas, porque nós vamos estar junto com Jesus. Nós vamos estar ao lado de Jesus. Um lugar, um novo lugar. E eu tenho certeza que deve ter passado lá na cabeça de João algumas coisas que Jesus disse a ele. Quando? Quando Jesus estava aqui. Eu vou ler para vocês, mas deixa eu colocar a nossa primeira parte aqui. Pronto. A primeira parte do nosso quebra-cabeça. Eu acho que quando João ouviu essa revelação de que haverá um novo céu e uma nova terra, eu acho que ele lembrou, sabe do quê? De uma coisa que Jesus falou lá quando ele estava presente e que o próprio João escreveu aqui. Sabe o que Jesus disse? Na casa do meu pai há muitos quartos, olha só, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhes diria isso, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo para onde eu estiver. Olha só, e vocês estejam comigo também. Gente, olha que lindo! João, ele com certeza deve ter se lembrado dessa promessa de Jesus, de que nós teríamos um lugar, um novo lugar, uma nova terra junto com Jesus. Sabe o que mais que ele viu? Ele viu que lá tinha um
trono. Um trono branco. Olha só, tinha um trono branco. E lá estava Deus e Jesus ao lado dele. E que nesse lugar, novo lugar, não existia mais tristeza, não existia mais choro, não existia mais lágrima, não existia mais pandemia, não existia mais morte, não existia mais nenhum tipo de tristeza. Nada que pudesse deixar as pessoas com medo, inseguras e tristes. Gente, que delícia esse lugar! Já pensou? Não haver mais nenhum tipo de preocupação, não haver mais nenhum tipo de doença, nenhum tipo de morte, nenhum tipo de separação. Ai, isso enche o meu coração de esperança. E sabe o que mais que ele viu? Ele viu uma claridade muito forte. Epa, ué, mas não encaixa. Oxi. Sabe por quê? Pois a gente vai entender por quê. Uma claridade tão grande, tão grande, tão grande, que não tinha sol nem lua, nem estrela, nada para iluminar. Porque a glória de Deus preenchia aquele lugar com a sua luz. Vamos pensar, quem é a luz hoje na nossa vida? É Jesus. Jesus é a luz na nossa vida e é a luz que nós precisamos espalhar para as outras pessoas. E Jesus está presente nessa luz maravilhosa lá no céu. Ele é a luz. Ele disse isso pra gente e diz que nós precisamos ser luz. Não podemos nos esquecer disso, certo? Sabe o que mais que João viu? Ele viu um rio de água cristalina, que saía do trono. Ops! Gente, mas não dá para montar, vocês estão vendo? Que é um quebra-cabeças, mas que não dá pra gente montar muito bem, né? Vamos descobrir por quê. Esse rio de água cristalina, ele passava pela rua do meio da cidade. E essa água, para que será que servia essa água? Era a água da fonte da vida. Quem é a água da fonte da nossa vida? Jesus. Jesus é a água da vida que nos dá vida, que mata a sede. Lá nós teremos esse rio que sai do trono onde está Deus, onde está Jesus, que vai matar a sede de todos, né? Que estarão lá. E Jesus hoje é a água da vida que nos sacia a sede, que tira toda a nossa sede. Nós podemos chegar a Ele quando a gente precisa muito. Senhor, eu preciso de você. Ele vem com a sua água maravilhosa e Ele sacia a nossa sede, Ele mata toda a nossa sede. Não é sede de beber água do copo, mas é a sede do nosso coração. O que mais será que João viu? Sabe o quê? Ele viu a árvore da vida. E a árvore da vida, ela ficava uma árvore em cada lado do rio, certo? Então, vou tentar colocar aqui. Olha lá. A árvore da vida. Essa árvore, ela frutificava todos os meses. E as folhas dessa árvore, ela servia para curar toda e qualquer doença. Era o símbolo dessa árvore. Ou seja, lá não vai ter nada de doença, nada de machucado. Por quê? Porque lá é tudo perfeito. E essa árvore é a árvore da vida. Quem é que pode curar todas as coisas? Quem é que pode nos dar o alimento? É Jesus. E Jesus, Ele estará lá conosco.
nesse lugar. Hoje, vivemos aqui na Terra e nós precisamos de Jesus, não é mesmo? Nós precisamos de Jesus para podermos ser felizes. E lá, todos nós viveremos na presença de Jesus, na presença de Deus, na presença da glória de Deus. Lá, tudo será curado. Toda a nossa sede vai ser morta, né? Não vai ter sede lá. Nós teremos a água da vida e nós seremos completamente felizes, plenamente felizes, porque estaremos na presença de Jesus, viveremos com Jesus. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E muitas outras revelações foram dadas a João lá no livro de Apocalipse. Entretanto, pessoal, o que nós precisamos saber? Que mesmo quando essas peças não se encaixam muito bem ainda, porque tem revelações que nós só vamos saber quando nós estivermos com Deus, com Jesus, nesse novo céu e nessa nova terra, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar esperando Jesus voltar. E Ele vai voltar. E Ele vai nos levar com Ele. Se nós crermos que Jesus é o único e suficiente Salvador, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida para Ele e vivermos como verdadeiros discípulos de Jesus, obedecendo aos mandamentos que Ele mesmo nos deixou, amando a Deus e amando ao próximo, nós estaremos com Ele lá no céu. Nós viveremos a plenitude, de forma plena, de forma maravilhosa, essa presença de Deus. Então vamos estar preparados, não vamos deixar passar a oportunidade de darmos o nosso coração para esse Jesus maravilhoso, a nossa vida nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque seguir a Jesus é muito mais do que você pode imaginar. Seguir a Jesus é muito mais do que você pode imaginar. Seguir a Jesus é estar vivendo tudo isso que um dia nós teremos de forma plena lá no céu, aqui na terra. Porque Jesus é a luz do mundo. Porque Jesus é o nosso alimento. Porque Jesus é a água que mata a nossa sede, que mata a sede no nosso coração. Porque Jesus, Ele pode nos fazer felizes. Creia nisso. Foco, fé, esperança. Vamos esperar um novo céu e uma nova terra e vivermos aqui de forma boa com Jesus, falando desse Jesus maravilhoso para todas as pessoas, ok? Eu desejo que você creia muito nesse Jesus e seja muito feliz com Ele. Um grande beijo no seu coração e até mais!